Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, com duas meninas, e a gente vai fazer um grande debate. Para vocês que acompanham o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões e se inscreva. Hoje a Kombi Vovó Isabel está aqui na cidade de Cabreúva, a convite da Tessera 360. Um debate importante, um debate de inclusão. Mães atípicas, pessoas com deficiência e familiares. Mas antes, eu quero apresentar as duas para vocês. Eu tô com a Mônica, obrigado de estar aqui na Kombi. Nós sempre juntos, Sempre juntos. E a doutora Fátima, obrigado, hein, Fátima? Primeira vez. Estamos aqui numas brincadeiras com a Fátima, já tá se soltando aqui na Kombi já. Ô, Fátima, nós estamos aqui, doutora Fátima, Não, né? Pode ser Fátima. Pode ser Fátima. Nós estamos aqui num ambiente, num clássico, numa Kombi. Você tem alguma história para contar pro pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode? Eu tenho uma história de uma Brasília, pode ser? Pode ser. Que cor que era? Amarela. Brasília amarela. Vamos lá. Então, assim, quando meus filhos eram bem pequenos, né? Na verdade, a minha filha nem tinha nascido. Meu filho tinha uns 6, 7 anos. E os padrinhos do meu filho moram no Rio de Janeiro. E aí, o que a gente fez? Eu tenho uma amiga que tem 2 filhas, né? Que é amiga de infância, e nós combinamos, eu, ela e as crianças viajarem para o Rio. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu dirigindo, a Tânia do meu lado, e as 3 crianças mais ou menos todos na mesma faixa etária. A Tânia tinha um de 5 e de 7. Certo. E o meu filho tinha 5. Né? Aí eu andando numa boa, de repente o guarda para a gente. Né? E eu, graças a Deus, com a minha documentação toda em ordem, mostrei para ele, e ficou tudo bem, não sei o quê. Só, detalhe, o guarda olhou para trás da Brasília, viu as crianças lá, e ele falou o seguinte: vai ter que prender as crianças. Nossa! Menina, você não pode imaginar como eles choraram. Eu não quero ser preso, eu não vou ser preso. E o guarda ficou muito constrangido, né? Aí ele falou o seguinte: não, desculpa, eu falei errado, tem que pôr o cinto de segurança e não prender. Foi nesse sentido que ele falou. Foi nesse sentido. Então, olha que bacana, todo brasileiro, toda brasileira como a Fátima, a Mônica já trouxe histórias aqui para a nossa Kombi. Tem história com o antigo e não está sendo diferente. Como eu falei para vocês, nós estamos aqui na cidade de Cabreúva, fazendo um debate de inclusão social. Várias lideranças, educadores, professores, né, pessoas de movimentos organizados, de associações organizadas estiveram aqui. E aí eu quero saber, Mônica, esse trabalho que vocês vêm fazendo é fantástico. E a Mônica é poderosa, né? Poder de persuasão muito grande e vem marcando posição com a voz. Por que é importante repetir e insistir que a gente tem que trabalhar a inclusão? Porque as pessoas não incluem de verdade. Não então inclui, a gente é preciso que a gente fale. E outra coisa, não é a gente fala muito isso, né, de você mudar a sua vida ou fazer alguma coisa diferente para trazer a pessoa com deficiência. Não! Você tem que ser diferente. Você tem que partir da pessoa. Porque cada pessoa é diferente. Você é igual a mim? Não somos. Você precisa de adaptação para algumas coisas? Sim, ou você é bom em tudo? Não é. A gente sempre precisa. Então, se eu não sou, você não é, outras pessoas não são, por que a gente tem que classificar? Esse grupo é pessoa com deficiência e eu faço parte de um grupo que não sou. Não, nós somos todos. Por isso que o evento chama Encontro para Todos. Porque é para as pessoas com deficiência sim. Porque veja bem, a gente quando vai ficando mais velho, a gente vai se deparar com uma condição que precisa de cuidados a mais, não é? Sem dúvida nenhuma. Quando você é bebê, você vive sozinho? Precisa de cuidados. E precisa de adaptações, precisa de um olhar, não é isso? Por que é que a gente não tem esse olhar o tempo todo para tudo e para todos? Por que só quando a gente tem, e a gente lembra que existe uma lei para acessibilidade, uma LBI para poder regulamentar o atendimento, toda a condição que é dada para uma pessoa com deficiência. Por que as pessoas ainda insistem em fazer essa diferença? Então é importante que a gente fale. Repita, fale, e não no sentido de, olha, vamos fazer um grupo aqui,
Vamos fazer um grupo ali? Não, é todo mundo junto e misturado. Sem dúvida nenhuma, colocação perfeita, porque será que as pessoas que têm algum tipo de deficiência são diferentes ou somos nós que somos diferentes? Eu acho que o debate ele vai por aí. Agora eu quero provocar um pouquinho a doutora Fátima, são parceiras, duas parceiras aqui, nesse debate de inclusão. E quando a gente fala de inclusão, gente, é inclusão de verdade. Não é projeto social, é pessoas que precisam ser incluídas na sociedade e ter os seus valores. Doutora Fátima, Sim. a inclusão ela é importante e as pessoas com qualquer tipo de deficiência, cabe em todos os lugares, doutora? Não, claro que não. A gente está muito longe disso, né? A acessibilidade está muito longe disso. Tem uns com uma deficiência muito grave, tem outros com deficiências mais leves, e tem essa questão aí de pessoas com deficiências que são absolutamente não conseguem, por exemplo, fazer nada se não tiver um cuidador, se não tiver uma família cuidando, né? Então precisa o tempo todo disso. Então não é, doutora, assim, ó, então não é simplesmente pegar uma pessoa, colocar dentro de uma sala de aula que não está adaptada, dentro de uma sala de aula que não tem alguém para orientar. Tem que ter, então, um trabalho de acessibilidade, não é só de acessibilidade, o ambiente também tem que ser acessível? Sim, sim. O Brasil ele tem um sério problema depois da Lei da Inclusão de 2015, porque é o seguinte, ele quer pôr todas as pessoas, as crianças dentro de sala de aula. E a gente não está preparado para isso. Chama-se inclusão total. Nós não estamos preparados para colocar todo mundo na mesma sala de aula. O ideal é, vamos colocar todo mundo na sala de aula? Aí tem o olhar para ver quem tem deficiência em alguma coisa. Vamos jogar para uma sala de apoio, né? Por exemplo, uma sala de aula com 30. Quem tem alguma deficiência total que não consegue acompanhar, vamos jogar para uma sala de apoio. 6, por exemplo. Esses 6 conseguem fazer educação física junto? Conseguem fazer passeio junto? Então, algumas atividades podem fazer junto. Isso aqui está um pouco longe do nosso país. E os países mais desenvolvidos trabalham a inclusão escolar assim. Coloca na sala de aula, vai observando, coloca numa sala especial e vai observando. Então, mas esse trabalho ele não pode ser assim, dentro de uma separação. A gente tem que olhar lá para frente e falar, essas pessoas também têm condição de ser produtiva, de fazer alguma coisa. Olhando para esse sentido que você colocou, é um cuidado que eu estou aprendendo com vocês, tá bom? É um cuidado que eu tenho que ter, porque assim, ó, para você que acompanha o nosso canal, nós não estamos falando que as pessoas têm que ficar isoladas, separadas, porque senão daqui a pouco as pessoas falam, não, a doutora está falando, então tem que separar. Nós não temos que separar, né? É uma atenção maior. Atenção maior, isso. O apoio é maior, o apoio pedagógico é maior. Às vezes precisa de uma única cuidadora dentro de uma sala de aula para poder alfabetizar melhor. E aí, com esse cuidado maior, essa pessoa que tem mais dificuldade, ela vai evoluir, não tenho dúvida disso. Então, a gente está falando de coisas que a gente tem que convergir com o assunto para criar as políticas, para trazer pessoas do poder público. Hoje tinha aqui, mas tem lugares que a gente vai e a gente nem vê, porque essas pessoas acabam sendo invisíveis para a sociedade, né, Mônica? Completamente. Porque é lógico, né? Tudo aquilo que eu chamo que é normal, eu quero perto de mim. Mas tudo aquilo que eu não vejo com olhos de normalidade, eu não sei lidar, eu não sei o que eu excluo, né? Ou ponho num canto. Então, assim, o que acontece? Eu acho assim, você sabe qual é a minha vida, né? Sim. Enfim, com a Fernanda, que tem uma, né? Esse caminhar, né? Toda essa trajetória com a Fernanda, que me deu essa experiência real do que é uma pessoa com deficiência e como as pessoas olham e etc., me deu um olhar muito assim. Eu não quero que as pessoas mudem em favor dela. Eu quero que ela tenha o espaço dela e as pessoas respeitem ela da maneira que ela é. Sem dúvida. Então, é sobre isso que a gente quer. A gente quer, né? Eu hoje, como pessoa com deficiência,
né, que também. A Fátima também é, porque ela tem a questão auditiva dela. A gente quer o respeito, primeira coisa, como todo ser humano quer. Segundo, qual é a minha necessidade? Eu também tenho baixa visão também. Então eu preciso de uma tela adaptada, eu preciso para eu funcionar e para eu trabalhar. E assim, ó, todas as pessoas. Então, se a gente entender que cada um tem o seu espaço, tem o seu lugar, é possível. Óbvio que nós estamos falando em condições que são propícias para isso. Quando a gente fala com pessoas que têm um comprometimento, intelectual muito grande, a gente não consegue um desenvolvimento, diria, muito que ele tenha a autonomia, que ele vá trabalhar. A gente tem essa dificuldade. E aí a família entra muito. A gente precisa muito trabalhar as famílias. As famílias precisam acreditar nas pessoas, nas suas pessoas que você tem dentro de casa com deficiência. Porque se você, como pai, mãe, tio, avó, entender quem eles são, o desenvolvimento é fantástico. Mesmo aqueles, porque eu já convivi ao longo do tempo, eu e a Fernanda, com questões de paralisia cerebral, enfim. E as pessoas usarem o lápis para escrever, porque não tem um movimento também no corpo. Quer dizer, tudo é adaptável, tudo, mas se você der a oportunidade. Sim. Porque se você não der a oportunidade daquela adaptação ou daquela mudança, como é que eu sei que vai chegar? Não vai. Se eu der um diagnóstico e falar, é isso Tem que e ter, não vai mais. tem que ter oportunidade. Essa é a Mônica. E pra gente. Eu falo. Não, essa é a Mônica. Agora, pra gente ir amarrando a nossa conversa, é assim, ó. Quando a gente faz uma adaptação numa empresa para contratar um cadeirante, por exemplo, quebra uma porta lá para a cadeira passar, é um favor que o empresário está fazendo. Aí fala, mas tá vendo, eu derrubei aquela parede, eu estou fazendo. Não é uma obrigação, né, É uma obrigação, Fátima? É uma obrigação. O empresário ele tem que ter esse olhar, ele tem que fazer essa diferenciação, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, né? Sim. Às vezes tem um autista trabalhando dentro de um setor que tem todo um barulho ou alguma coisa. Ele não consegue trabalhar. Porque ele é muito focado no trabalho. Ele nem sequer toma um café. Ele não entende por que por não tomar um café? Eu não tenho que trabalhar? E aí vão tomar o café, conversam e perturbam. Então, a empresa ela tem que ter esse olhar, esse meu funcionário super focado, competente. Ele precisa do cantinho dele, entendeu? Então, cada caso é um caso. Você não viu, por exemplo, o caso que a gente viu ainda hoje do João? O João, ele não pode com o ar da tinta da empresa que ele trabalha. Eles fizeram um caminho por fora para ele poder trabalhar. Isso. Então, ele não corre o risco de ter aquela tinta em contato com o olho dele, que isso já deu problema. Contaminação, né? Deu problema. Essa é a Mônica, essa é a Fátima e eu sou o Bigode. Por isso que eu falo para vocês, não é só acessível, acessibilidade, o ambiente tem que ser acessível. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Obrigado, meninas. Obrigada. Valeu, gente. Vamos nessa. Valeu. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com o Bigode.